Oh, estamos ao vivo! Boa noite a todos aí que têm acompanhado o programa Desafios com o Rodrigo Barros. Uma ideia que surgiu do nada na quarentena para compartilhar conhecimento, cultura, angústias, dores, alegrias, tristezas pela internet, né? A gente está passando uma fase muito difícil, certamente. Posso começar falando da minha própria família, minha avó se foi, né, em virtude da Covid-19, então não foi uma coisa fácil não poder me despedir dela, não poder ver ela, e espero que em breve a gente possa estar se abraçando aí, né, inclusive aí o seu Geraldo, que está aí como convidado hoje. Então, eu só queria recapitular um pouco a noção aí do porquê que eu estou fazendo essas lives, né? Muita gente pode achar que eu estou querendo me candidatar a vereador, coisa do tipo. Não sou candidato a vereador, não vou ser secretário de nada, ok? Sou artista, músico e professor concursado em Americana e também em Hortolândia, beleza? Só para tirar as dúvidas, tá? Tem uma galerinha aí que é meio ciumenta, então só para ficar claro isso daí, tá bom? Então, assim, a ideia mesmo é realmente compartilhar de cultura e arte, né, e conhecimento. É sempre bom, né? É claro que a gente não é perfeito, muitas vezes, por ser ao vivo, a gente acaba errando, cometendo até algumas gafes, né, porque está ao vivo, não tem como editar. Mas, enfim, é, é exatamente por isso que eu acho que é importante a gente mostrar a cara, né? Justamente porque o que a gente precisa é de transparência, né? Você vai, liga a televisão, tudo editado, tudo combinado, que vão falar lá, não sei se você pode acreditar muito no que falam na televisão ou não mais. Então tá meio difícil, assim. Os mecanismos, não estou falando mal da imprensa, mas os mecanismos de comunicação da forma que a gente está fazendo aqui, super transparente, muitas vezes tem atingido as pessoas de uma maneira mais intensa do que a própria televisão, né? Então, esse é o nosso papel, de levar um pouco de história. Hoje, a gente vai falar muito de história, de conhecimento, de cultura, de arte. E aí, cada semana, um novo desafio, né? A gente teve os desafios de viver de música no Brasil, os desafios da educação musical à distância, a gente teve os desafios da convivência em banda, a gente teve os desafios de se tornar um baterista profissional, e hoje nós temos os desafios de realizar um festival cultural por 35 anos consecutivos, né? E quem é o responsável por isso? Quem? Ele, Geraldo Bazanella, né? Que é o grande organizador do FECA, que é o Festival Estudantil da Canção, que sempre aconteceu em Americana, com o apoio, muitas vezes, de amigos e parceiros a quem ele sempre corre atrás e consegue convencer, né? Sobre isso a gente vai conversar daqui a pouco também, essas dificuldades de conseguir patrocínio, né? De espaços, enfim. Vamos começar, Geraldo. Gostaria que você se apresentasse como pessoa, assim. Você é formado em quê? Você estudou? Quantos anos você tem? Não, se não quiser falar a idade, não precisa, tá? Mas assim, fala um pouco da sua história, como que você cresceu da infância até o momento onde você resolveu organizar o FECA. Faz aí um resumo da sua vida até o dia que você falou assim, vou fazer o FECA. Desde que você nasceu até ali, o que aconteceu na sua vida? Para falar tudo. Boa noite a todos que estão aí ligados com os desafios do Rodrigo Barros, né? É um lutador, eu tenho visto, assim, de alguns anos para cá, tem sido colaborador com a gente, mas ele atua aí na área da música em diversas frentes, né? Aqui em Americana, em Hortolândia, Nova Veneza, Nova Odessa. Sumaré, ele, e Nova Odessa, né? Naturalmente, a Pepper Studio está aí. Então, é um lutador e eu vejo com bastante simpatia iniciativas como essa. Tanto é que eu me dispus a vir aqui. Eu não sou muito de ficar, eu sou mais de fazer, sabe? E então, agradeço aí esse momento, essa oportunidade de vir e falar um pouco dessa história, principalmente das pessoas que se envolveram com a produção musical nesse período, a partir do festival, né? Se eu for falar tudo em detalhes, como você solicitou, Rodrigo, nós temos quantas horas? Não, eu falei para você fazer um É melhor dar uma resumo. encolhida.
Eu vou Ali para começar você assim, fazer um resumo. você falou, desde criança, já faz um tempo considerável, né? E acho que nem precisa falar a idade, já dá para aparecer aí, né? Eu estou no 60, 66, né? Já é uma idade, como se diz, já está lá na zona de risco, né? Preciso tomar todos os cuidados. Aqui estamos assim, sem preparo, porque o lugar está reservado para isso, né? E então, a história começa quando eu era criança. Nós mudamos da zona rural, sítio, né? Para a cidade de Americana. Meu pai tinha muitos filhos, minha mãe, né? 16. E a maioria eram mulheres, e as mais velhas. Então, esse lance da história do êxodo rural, em parte, aconteceu com a minha família. Por quê? Eu tinha apenas 6, 7 anos, né? E, num determinado momento, as plantações não estavam dando mais certo. O sítio era pequeno, e deu muita seca e chuva, e o meu pai precisando, naturalmente, sustentar a família de 16, mais uma avó, né? Essa já se foi há muito tempo, uma tia, então ficava em 18 pessoas em casa, bastante. E ele saiu à procura de um lugar onde tivesse serviço para mulheres, porque umas 7, 6 ou 7 ou 8, né, eram todas mulheres, e necessitavam de trabalho que dissesse respeito ao trabalho feminino. E ele foi a São Paulo, foi a Sorocaba, veio aqui para a região de Americana, que ele ouviu falar que tinha uma carioba aqui, né? A tecelagem, e empregava muita mulher. Aí, o que ele fez? Ele veio, pesquisou, e depois voltou aqui, comprou uma casa, vendeu o sítio, comprou uma casa, e viemos morar em Americana. E ali, por volta com 6 anos de idade, 7, num dos primeiros natais, em 1961 foi isso, ele me deu um violãozinho de plástico, presente, no Natal. E esse violãozinho de plástico, ele tinha as cordas de nylon ali, né? E eu comecei a bater naquele violãozinho e ficou isso na minha mente. Por isso que eu sempre falo, põe o instrumento na mão ou à frente das crianças, que elas olhem. Mais cedo ou mais tarde, elas pegam os instrumentos. Pode ser que não continuem, mas que pegam. E foi o que aconteceu comigo. Passado algum tempo, alguns anos, uns 6 ou 7 anos, meu irmão ganhou um violão de um cara fantástico, chamado Humberto Pitoli, um jornalista que começou sua vida cultural, teatral. Ele está na história do teatro em Americana, nos porões da igreja de Santo Antônio, com o Monsenhor Maggi. Depois ele se mudou para Campinas, foi trabalhar no Diário do Povo, e ali ele ficou e faleceu. E esse Humberto Pitoli, ele deu para o meu irmão um violão de presente. E nesse violão, era bem antigo, né? Estava escrito assim: faça o bem sem olhar a quem. Eu lembro disso ainda. Aí eu comecei... Era um tranquilo Giannini esse violão ou não? Isso, exatamente. Ele era pequeno assim, mas olha, vou falar para você. E ali eu comecei a mexer, e vai daqui, vai dali. E além, eu tinha dificuldades, naturalmente, de pegar as notas, né? Difícil trocar os dedos, ficava ali tentando. Geraldo, para me situar, isso daí aconteceu em 1961, se eu contar. 61, mais 6 anos, lá por 66, 67. Esse amplificador aqui, ó, esse amplificador, ele é de 76, é Giannini também, ó lá. Nossa, 10 anos mais para frente. 10 anos depois. Pois e aí eu comecei a sofrer ali no violão para tentar tirar alguma coisa e tal. E eu vi um caminho que era mais fácil eu fazer a música do que tocar dos outros, que eu não conseguia tocar. Aí eu inventava coisas, né? Meu irmão era o mais novo, era um poeta, aí ele fez uma letra. Aí, isso foi em 1967. Eu pus uma melodia na letra. E aí eu comecei a tentar tirar. Comecei a tocar em igreja, né? Junto com alguns amigos aqui de Campinas e de outros locais. Mas esse início musical mesmo se deu numa cidadinha chamada Conchas, né? E ali tudo começa essa questão do festival, Rodrigo, que nem você estava querendo que eu fizesse uma
um fio condutor dele, né? E nós estamos aí pelos anos 70. E dentro da escola existia uma estrutura. A escola dessa época era um pouco diferente da de hoje. Nós tínhamos, entre outras atividades, tínhamos aula de música. E não era só falar, vamos cantar uma música ou vamos ouvir alguma coisa, e a gente fazia isso também. Porém, a professora nos ensinava as notas musicais, é ali que eu aprendi solfejar. 1, 2, 3, 4. Deixa eu perguntar uma coisa, desculpa interromper. Sim. Vocês usavam um método do Villa-Lobos chamado canto orfeônico? Era isso? Rapaz, eu tenho ainda esse método de solfejo, mas eu não me lembro desses dados, sinceramente. Mas eram só solfejos, com as notas. Aí ela fazia a gente solfejar dizendo as notas, lendo as notas na pauta. Veja que coisa. Isso na escola pública. E ali ela ensinou todos os hinos, né? Hino nacional, hino da bandeira, hino da independência, e cantávamos em todos esses momentos, era muito interessante. E passou um pouco o tempo, nós chegamos aí em 1971, 72. E havia 2 professores na cidade de Conchas, né? Até deve ter alguns amigos aí, que eu andei mandando para eles, né? Se a Valquíria estiver aí, o Felisbino, o Valdir Tunúcio, Benedito, Edson Trevisan, um monte de gente, a gente viveu junto lá, e 2 professores, um deles se chamava José Delbem, e o outro era Zinho Caran. Eles, em conversa que eu tive com eles, nós resolvemos fazer um festival na escola. Nós 3, isso em 1972. Aí começamos a organizar, foi buscar júri, e vamos ver as regras, e assim por diante. Começamos ali. Esses 2 professores, já falecidos os 2, mas eles eram maravilhosos, assim, pessoas bem dedicadas. Isso e não eram tudo os professores de música. Sim. Isso tudo aconteceu em Conchas e esse festival teve um nome? Em 1972. Festival da Canção, que se chamou. Aí, Anísio Ferraz Godinho, que era o nome da escola. Bem, além de organizar, eu cantei também no festival. A música estava na moda, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Eu interpretei essa música. Mas a música que ganhou foi até de um amigo meu, Fábio Teles Filho, e não era dele, ele interpretou A Gente Humilde. Sim. Eu queria fazer uma pergunta em relação ao cenário, né? Eu não era nem nascido nessa época, mas eu estudei um pouco de história. A gente sabe que em 72 era um período, já tinha algum tempo, que os militares já tinham tomado poder, e existia uma certa repressão contra movimentos desse tipo. Houve Sim. algum tipo de impasse com os militares naquela época em relação à organização desses festivais? Com certeza. Você, naturalmente, se antecipou, adivinhou, né, que eu teria que colocar isso aí no contexto. Eu vou sair um pouquinho do festival, vou voltar um pouquinho dentro da sala de aula, e havia 2 professoras. Uma era mais sistemática, assim, ela nos ensinava a solfejar, e teve aula, nós tivemos 2 anos de aula de música, né, e eu aprendi a solfejar ali. E depois, no final de 72, ou de 71, entrou uma professora nova, bem novinha, e ela veio com esse espírito já, vamos dizer assim, questionando, não aceitando muito aquela situação política que o Brasil havia se envolvido. Ali, naturalmente que o João Goulart já havia sido cassado, né? Jânio Quadros já havia renunciado, e o Brasil ficou aquele momento conturbado. E ela veio lá ensinar para a gente a música, para não dizer que não falei das flores. Do Geraldo Vandré. Geraldo Vandré. Então, essa professorinha trouxe o Compact Disc, era CD na época, né, de vinil, e escondido. Era um compacto, o nome era compacto. Compacto, né? Compact Disc, né?
Mas não CD. é CD, CD é final dos anos É, 80. a gente chamava compact, né? O CD veio depois, né? Sim. Esse que a gente conhece. É Mas ele. compacto. Compacto, só isso? Só Tá bom, isso. me corrija, você entende disso aí. E aí, nós nos escondíamos em lugares ermos na escola, com a professora, para ouvir o disquinho do Geraldo Vandré. Então, você sinta como é que era a coisa, né? Nós gostávamos de música, e ela ensinava a música. Tem até hoje no caderno escrito ali, no Quem caderno de pau. sabe faz a hora e não Não espera. espera acontecer. É muito legal essa música e tal. Depois até um amigo meu de lá conviveu com o Geraldo Vandré em São Paulo. Aí tem umas histórias muito loucas lá. Bem, ali dentro da escola, começamos então a organizar e fazer um festival no pátio da escola. Então Só foi que o pátio, 70, foi 72, 1972. 73, Só que o 74, pátio, aconteceu quantos anos aconteceram? então, aí é que tá. Eu fiquei de 67 a 72 morando em Conchas. Depois, em 73, eu fui para São Paulo. Mas o festival continuou, porque os professores, os dois, estavam lá. E eu tive notícias de que o festival durou até 1984. Até recentemente eu tenho ido para lá e tentando resgatar certinho essa questão da época, né? A partir daí, eu estava em São Paulo, eu participei de alguns festivais como compositor em São Paulo. E em 1977, então eu fiquei de 73 a 77 em São Paulo, e o festival ficou correndo lá em Conchas, apesar de eu não estar mais por lá. Aí eu vim para a Americana em 77. De 77 até 85, eu participei como compositor aqui com o Wilson Camargo, no festival que ele lançou aqui em Americana. Né? Você ouviu falar já do Wilson Camargo, né? Não, não. Até tem uma escola, o Wilson Camargo. Esse cara, formado na Sorbonne, e era secretário de Cultura do Valdemar Tebaldi, nesse período todo aí. E ele, nossa, deu um incentivo para a cultura aí americana, que era coisa assim fantástica. Procure saber um pouco sobre o Wilson Camargo. Ele era professor. Aí. Geraldo, eu Oi. queria fazer mais uma intromissão aqui, uma pergunta que tem a Certo. ver com o contexto dos militares, tá? Em relação à educação musical, a gente sabe que num determinado momento da história, quando os militares já estavam no poder, a música deixou de ser ensinada nas escolas públicas, né? E devido à grande, Então, é devido mais à ou menos grande, assim. devido à grande quantidade de artistas que se posicionaram contra o regime, fazendo o movimento é, ganhar força. Você acha que os militares cortaram a educação musical nas escolas porque eles temiam que os artistas ganhassem força com o movimento? Sim, geralmente o artista, todo artista que cria, ele enxerga caminhos novos, ele quer liberdade de expressão na arte. Então, a classe artística, para regimes autoritários, nunca é bem vista. E aí, naturalmente, o período de João Goulart é que deixou funcionando essa estrutura educacional. Quando os militares vêm em 64, leva algum tempo. E começou a haver algum atrito com a classe artística. Tanto é que são os artistas que são perseguidos. Você vai pegar lá os artistas de 1968, né? O Levante na França, da juventude. E aqui no Brasil, os artistas, você pega aqui exemplos, Gilberto Gil, Caetano Veloso. Quase todos da Quase Tropicália. todos eles. Os militares foram e não enxergavam a música livre como uma parceira deles, não. Começaram a querer meter o dedo ali. E aí é que a música acaba saindo da escola, né? Que a escola era, vamos dizer assim, um ninho de criatividade. Tanto é que dali saíram vários cantores, nossa, da nossa turma lá. E eu, sinceramente. Recentemente eu vi um filme da Elis Regina, né? E aí tem uma cena do filme lá que mandam chamar, os militares mandam chamar ela lá e fala para ela, viu, que história é essa aí? O que você está pensando, né? E aí ela fica toda assim, estabanada, Então, meio o sem saber o que falar. militarismo,
ele naturalmente, ele tem lá seus projetos econômicos, culturais, né, que não incluíam essa liberdade de expressão e questionar. Hoje você questiona um presidente democrático, vamos dizer assim, que não é autoritário, ele vai aceitar a crítica, vai olhar, vai responder, vai argumentar. Ali não tinha muito argumento, não. Você, de repente, você desaparecia. Simplesmente. Para chegar em 85, né? 85, Isso. 84, 85 é o final do regime militar, né? Então, assim, Isso. de certa forma, o início do FECA sendo próximo dessa data tem a ver com o final do regime militar? O FECA, dentro da minha concepção, na época que ele foi criado como, vou falar disso um pouquinho mais adiante, mas como um instrumento de conscientização. Né? Ele não vem assim ao léu, perdido no tempo, no espaço e no tempo, não. Eu, sinceramente, eu vim com uma formação um tanto, vamos dizer assim, alternativa, ela bem questionadora, a minha formação, humanista. Você é professor do quê mesmo? Professor de história, de filosofia, de estudos sociais. Então, aí eu vou voltar depois lá para ver o começo em 85. Mas o militarismo foi um período ímpar, né? Havia, da parte do governo militar, a intenção de imprimir certos tipos de música favoráveis, por exemplo, eu te amo, meu Brasil, eu te amo, meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Músicas que enaltecessem o país e, naturalmente, o regime que estava ali. E havia uma tentativa de, vamos dizer, limpeza ou depuração daquilo que o regime achava que fosse bom para a nação. Então, houve essa dicotomia. Daí a perseguição e em certos momentos, a tortura, em certos momentos, as prisões, os desaparecimentos, todos eles ocorrem nesse contexto. E os artistas são os mais desbocados, né? São aqueles que gostam de expressar o seu pensamento e acabavam se desnudando perante o regime. E aí é que vinha. Você teve que mudar o seu pensamento, a sua vontade de fazer alguma coisa, em virtude dessa postura autoritária? Isso já na escola, que a herança da educação da época do Goulart foi uma herança bem conscientizadora. Paulo Freire, sabe como é que é, né? A pedagogia, que agora está sendo questionada do Paulo Freire, né? Era a vida, a educação integrada com a vida real das pessoas, a situação de exclusão, né? E a tentativa de inclusão da maioria do povo brasileiro, que era analfabeta nessa época, o analfabetismo corria solto. Tanto é que veio lá projetos, né, dos próprios militares, o Mobral, não sei se você lembra, eu fui professor do Mobral na época. Eu estudava e, ao mesmo tempo, formou um grupo no vilarejo, na periferia, né? E esse grupo ensinava matemática, português, ali para eles. Era uma coisa muito interessante. A Mobral significa Movimento Brasileiro de Alfabetização. Foi montado para acabar com o analfabetismo no Brasil. Mas não acabou, porque está até aqui, está até hoje isso, e vamos ver. Eu acredito. Você chegou em Americana, em 85. Aí, eu cheguei em 77 em Americana. 77. Então, eu fiquei de 67 a 72 em Conchas. Lá fundamos o festival. Eu e mais 2 professores. E eles continuaram. Eu fui embora para São Paulo. De 73 a 77, eu morei em São Paulo. Participei como compositor, principalmente na arte sacra. Lá em São Paulo, eu desenvolvi um conjunto de atividades na periferia, principalmente lá no Grajaú, em Parelheiros, Bororé, essa região pesada, Jardim Ângela, ali em São Paulo, um lugar muito violento, naquela época, imagine, né? E ali eu fazia teatro, eu fazia trilha musical para as pecinhas de teatro com as crianças, era uma coisa muito interessante. Aí, em 77, vim para a Americana. E aqui participei
compondo músicas para os festivais que existiam aqui. Até 85. Até 85. Ok. Aí, então aí você resumiu. Então aí você resumiu desde que você nasceu até o primeiro ano de FECA. Até aí, por enquanto, não tem FECA ainda, né? Mas Certo. agora vem. Aí, o que acontecia? O festival promovido pela prefeitura, o Wilson Camargo, logo depois, o Giongo tem bastante na cabeça essas histórias. Conhece o Giongo? Sei quem é. Não conheço. Ele trabalhou bastante nessa área, ele conhece bem. Então, aí o Herbie Carlini, o Tebaldi, entra como secretário de Educação também, e Cultura. Antigamente, a educação e a cultura eram juntas, né? Havia o festival, e o festival aqui já tinha evoluído, né? Você gostaria do festival como ele era, porque vinham pessoas do Brasil inteiro no festival da prefeitura, e a qualidade era uma coisa fantástica, né? Você ficava, assim, impressionado quando ia lá e ver aquele povo fazendo aquelas músicas e vir mostrar. E, geralmente, era muito, assim, a maior parte das vezes, a premiação sempre ia para gente de fora. E o iniciante, Rodrigo, aqui que está a palavra-chave, o iniciante, ele não tinha vez, e eu percebia isso. Eu também não era, eu fazia, participava, se a música fosse classificada, eu ia lá. Eu acho que eu fui classificado umas duas ou três vezes para cantar a música no festival. E aí, então eu comecei a perceber que ali a pessoa tinha já que ser semiprofissional para entrar no festival. E era só gente que já tinha uma desenvoltura musical muito grande, tanto na construção de letra, melodia, arranjo e apresentação. Eram artistas que rodavam o Brasil. E havia muitos questionamentos na época, porque o prêmio não ficava para a cidade. Então, você suga a cidade e os prêmios vai para outro e tal. Esse ambiente de difícil acesso para iniciante, ele acabou me dando um negócio na cabeça, porque eu era professor, né? Eu voltei de São Paulo e, em 1979, eu comecei a dar aulas, né? De história, aqui na Escola Heitor Penteado. E ali eu percebi o convívio com os alunos, com as pessoas, falei, esse pessoal aqui, como eu havia começado jovem na escola, né, eu tinha isso na cabeça, dificilmente vai conseguir entrar no festival. Então, vamos promover um festival para iniciantes, para estudantes. Tanto é que é FECA, Festival Estudantil da Canção Americana. Sim. Né? Se bem que, com o passar do tempo, sem querer adiantar a outra fase, ele começou a evoluir, começou a vir artista do Brasil inteiro aqui, né? Mais ou menos o mesmo problema que tinha o outro, acabei percebendo, está indo para um lugar... Acre, né? Até do Acre. Até né? do Acre, Rio Branco. Vieram em 3, rapaz, dentro de um carro. Demoraram 3 dias para chegar aqui. E até hoje, esses caras... tem muita história aí. O que acontece? Comecei a fazer o festival e ali fazer campanha entre os estudantes do Heitor Penteado, que era a maioria, e de outras escolas também, dentro da cidade de Americana. E como o Heitor Penteado era a única escola de ensino médio e magistério, então vinha gente de Nova Odessa, de Santa Bárbara, aqui do Jardim Europa, Jardim Pérola, tal. Até hoje eu ando lá, eu vejo alunos para a rua, assim, né? E começamos a se expandir. Em 1985, tivemos o primeiro festival, né? Dentro dessa filosofia de integrar os estudantes através da música e promover a produção musical. Porque eu creio que... de quebra, você não só fez isso, né? Você movimentou todo o mercado da cidade. Porque, assim, vamos levar em consideração já o período de inscrição. Para fazer uma inscrição, a pessoa precisava gravar uma fita demo. Então, as lojas que vendiam fita cassete iam vender mais porque as bandas precisavam comprar para gravar. Aí depois, os músicos precisavam aprender a tocar. Então, os professores de guitarra e tal começaram a arrumar mais aluno por causa do FECA. Aí, os instrumentos quebravam. Aí levava lá para o Ronai para consertar. Os luthiers tinham manutenção. Aí precisava comprar corda. Aí ia lá na Texon lá comprar corda, né? Não sei o quê.
Texon veio depois. Veio depois. Percebe que Bem tipo, depois, não tinha loja. Não tinha loja tudo bem, mas instrumental. Só só tinha o grilo você com percebe 4, que 5 instrumentozinhos lá para vender. O grilo, só. Depois é, que houve essa explosão, naturalmente não foi só o FECA, né? Mas o FECA, putz, a vida, rapaz, você viu isso aí, hein, Rodrigo? Muito bom. Pouca gente sabe, percebe essa coisa. porque assim, Rapaz, eu querendo ou não, enxerguei. você movimentou todo o mercado, até creme de cabelo você movimentou, porque as meninas iam desfilar, elas Tinha, passavam o creminho lá, faziam hidratação. Então, nem assim, falando do desfile ainda, ele já está. tudo que acontecia no FECA era muito importante. Então, as pessoas acabavam consumindo mais no mercado aqui da região para poder participar do FECA ou estar bem visto lá no festival, né? Então, mesmo que Esse além da questão cultural, você chegou na questão, como é que fala, da economia econômica, da região. econômica. Sim. Veja só, esse aspecto econômico ele é importante, eu ia falar dele. Eu ainda estou no conceitual do FECA, né? Sim. Aí eu pensei assim, dentro da escola, naturalmente que o FECA ele não queria que você interpretasse uma música pré-existente. Nós queríamos que as pessoas fizessem as músicas. Eu enxergo assim, desde aquele momento, se você não é o criador, você é um repetidor. É claro que existe todo um mérito aí. Mas como é festival, você tem que fazer a letra, a música, o arranjo, né? E depois ter um desempenho adequado a apresentar isso tudo, né? Com harmonia e tal. E para fazer a letra, naturalmente, com essa coisa de professor, né? Eu enxergava. A pessoa ela vai querer mostrar que ela é coerente para as demais pessoas. Ela não vai fazer uma besteira, escrever uma coisa, uma idiotice ali. Pô, as pessoas vão me ver ali. Aqueles que faziam trabalho sério. Tinha alguns projetinhos que eram brincadeira, a gente percebe logo, né? Porém, aqueles que realmente se metiam a fazer, eles queriam fazer uma letra engajada. E o regime militar ainda não havia terminado com seus resquícios, né? Ainda ficou um monte de coisa aí. Então, nas letras, as pessoas retratavam um pouco essa busca das diretas já. Começou o movimento em 1984, né? Forte nessa questão de voltar. Tanto é que o Figueiredo, né? Chegou um momento, ele já viu. O Gás já havia começado. Abertura gradual e segura, né? Ele falava. E logo depois, o João Batista Figueiredo, ele não, viu que não tinha jeito. Figueiredo é aquele que falou, ele já faleceu, tal, mas ele afirmou categoricamente que gostava mais do cheiro do cavalo do que do cheiro do povo, né? Ele não queria ser presidente, ele afirmou, eu não nasci para isso aqui, não. Estou aqui porque é necessário, e ele fez a abertura. Mas, então, houve aquela transição, e as letras refletiam toda essa situação aí. E eu acreditava, e sempre acreditei, que a pessoa, ao fazer uma letra, ela vai ter que pensar. Pensar no quê? A primeira coisa que se pensa é a vida em que eles vivem. Seria o ambiente social das pessoas, não é verdade? Quando você vai fazer uma letra, você vai refletir a situação social, o contexto social em que você vive. E fazendo isso, você se torna um cidadão. É história pura. Por isso que eu falo, estude história, mas mais do que isso, faça história. Você tem que ser o agente da história. Eu vejo que tudo que você falou aí a respeito disso, eu vi a questão da censura no começo dos anos 80 ainda acontecia mesmo após o regime militar, porque eles até antes de sair da gravadora, mandava a gravadora riscar as músicas que falavam coisas que Isso, eles não queriam, trocava. coisa assim, né? Tem o disco da Blitz aqui, aquela música Você Não Soube Me Amar, o disquinho, essa música tá toda arriscada, eu tenho esse disco aqui. Ela foi Nossa. censurada na época e depois eles lançaram um compacto com a música, porque aí passaram por cima lá por lei e tal, alguma coisa assim, eles conseguiram liberar. Outras bandas foram censuradas, mas no caso do FECA, depois de 85, houve algum enquadro em relação à censura? Não tivemos mais. Ali, naturalmente, havia coisas pesadas,
mas já não havia mais esse receio, que dentro da escola, Rodrigo, aí já logo depois da proclamação aí do regime autoritário, havia o medo de você ser dedurado. Havia essa questão. Por exemplo, aqui em Americana, você ouviu falar do ginásio vocacional, lá no João 23 hoje, né? Meu Mas pai na estudou. época, estudou lá, né? Você vê, o Ari Jacobucci narra muito bem a situação. Houve uma denúncia, o exército veio e cercou a escola por uma denúncia. É uma coisa assim absurda. Então havia muito medo, e eu também, eu tenho uma história particular em relação a isso. Sempre fui meio ativista, viu? Na escola, os grupos lá, na época, eu ajudava a organizar, fazia parte do Grêmio, do conselho de escola, não havia, assim, os alunos não aceitavam, a gente promovia movimentos para mudar as regras da escola, uma coisa assim. E aí, só que, naturalmente, a gente era meio criança ali e tal. Depois, quando as pessoas se tornam adultas e começam a batalhar nessa área de questionar o status quo político, né, social, aí, então, havia naturalmente, os olheiros e os ouvidores, e passavam para o regime. Eu, por Continua tendo, né? exemplo, Continua tendo. aí você ficava com medo de falar. Havia pai que denunciava filho, rapaz. Havia filho que denunciava pai. Né? Antigamente não tinha hacker, né? Eram os olheiros. Os olheiros, então você precisava tomar cuidado. Eu, na faculdade, na Avenida Paulista, eu fiz estudos sociais lá. Até tinha professores militares, sabe? Muito bons professores e tal. Mas teve aluno de eu estar aqui, chegou um cara na porta, bateu, a professora abriu a porta, então o aluno está? Nós precisamos falar com ele. Aí o professor chamou o aluno, ele saiu, nunca mais foi visto. E ele era uma pessoa bem engajada, né? Eu conheci pessoas, por exemplo, dentro de empresas que trabalhavam, tal, eram questionadores, né? Começaram, uma pessoa faleceu, não faleceu, esse não, um outro faleceu, mas o que acontecia? Ele começou a se meter com o sindicato e tal, e tinha cargo de gerência. A empresa demitiu, falou, como é que eu vou deixar você aqui na gerência se você está mais a favor do sindicato do que a favor da empresa, entende? Então, era muito disso aí. Geraldo, eu queria mudar um pouquinho de assunto. A gente foi para um lado mais político. Voltar para o FECA. Exatamente, mas eu queria dizer o seguinte: eu vejo o FECA como o maior movimento cultural que a Americana já teve, independente da Secretaria de Cultura, apesar de muitas vezes você ter contado com algum apoio deles, vejo que o movimento que você conseguiu fazer nesses 35 anos foi maior do que qualquer secretaria de 4 anos consegue fazer, isso é óbvio, né? Não tem como comparar um trabalho de 35 anos com o trabalho de uma administração de 4 anos. Então, assim, nesse ponto, é inquestionável, acho que você é criador do maior movimento cultural musical que a Americana já teve. E isso você pode vestir essa medalha, porque eu estou te falando que é a minha opinião pessoal a respeito da sua pessoa e do que você fez, tá bom? Eu acho que quem está ouvindo pode concordar comigo. Você não vai ficar se gabando disso, porque eu sei que você é muito humilde, mas pode ter orgulho de tudo que você fez, porque a minha vida foi totalmente transformada por esse movimento, justamente porque foi através de assistir o festival que tive vontade de me tornar músico, e foi através da música que posso dizer que estou levando uma vida mais próximo daquilo que eu sempre sonhei. Então, assim, vejo que nos anos 90 você fez os festivais, alguns deles no Rio Branco, né? O Rio Branco provavelmente deve ter cedido o espaço, eu não sei se você alugava ou não. O que eu queria falar é o seguinte, eu queria te fazer uma pergunta. Ninguém faz nada tão grande sozinho, né? Eu acho que você contou com a ajuda de muita gente importante e que eu queria que você, por exemplo, destacasse um pouco essa questão de que você tem consciência que você chega no seu limite e aí começa a depender de outras pessoas, né? Quem são as pessoas mais importantes com quem você teve que contar para conseguir levar o FECA adiante? Eu queria saber as mais importantes. Lógico que você vai cometer injustiça de não citar algumas, mas aquelas que você não pode deixar de citar, que você nunca vai esquecer e que sempre te ajudaram. Quais são essas pessoas?
com quem você precisou contar e até que ponto você precisou chegar no seu limite para contar com elas? Bom, veja só, eu vou, para responder a sua pergunta, eu vou pôr um pouquinho de história no meio também, tá? Veja só, dentro do magistério, eu dava aulas no Heitor Penteado, né? Havia passado de Kennedy para Heitor Penteado, bem naquele momento de transição, o senhor Felipe, né? Almácer, grande homem. E ali, ele havia deixado a direção e entrou como substituta a diretora Thelma Mesgraves. Então, naturalmente que para fazer o festival eu precisava de um local, você muito bem viu, percebeu isso aí, é a primeira coisa. E que local eu vou fazer? Pô, o anfiteatro do Heitor Penteado é maravilhoso, né? Era um lugar onde tudo acontecia ali, desfiles e não sei o quê, não sei o quê. Conversei com a diretora, porque a ideia foi o seguinte, a equipe, que nem você fala, sempre tem que ter uma equipe. E eu sempre quis, ao organizar o festival, montar uma equipe e, pedagogicamente, a equipe aprender a organizar movimento. Porque eu dava aula de OSPB, Organização Social e Política Brasileira. Ora, eu falei com a diretora, as alunas, que a maioria, 99%, eram mulheres. Tinha um homem na sala, olha lá ainda, 1 ou 2 no magistério. O resto era tudo mulheres. E naquela época era zoado pra caramba ainda, né? Esse homem era zoado, né? Sim, porque estava lá e tal. Que, tal, né? Ficava zoado. Mas ali, como era magistério, eu falei para a diretora, para tentar convencer ela a deixar eu fazer lá no anfiteatro do Heitor, né? Eu dou aula de Organização Social e Política Brasileira, essas alunas deverão aprender a organizar eventos, organizar as coisas para os alunos que elas vão ter futuramente, né? Então, é bom treiná-las nisso. E eu pensei em fazer um festival de música e usar 2 salas de magistério para organizar. Então, eu dividia as salas em grupos e cada grupo faria uma coisa. Então, é muito interessante aquilo. Aí passamos algum tempo, uma das notas, porque eu tinha várias notas de avaliação, né? De conteúdo, de metodologia. Graças a Deus, ali eu convivi com gente, Fanny Olivieri, Maria Benedita de la Torre, Lorinha Azevedo, são professores fantásticos da época, né? Da época de glória do Kennedy. Aí, até uma diretora resolveu apoiar. Ela, a Terezinha Poçobon, e a Gisele Rando, que também estava lá nesse momento. E aí ela deu o apoio, permitiu. E a nota, na época, era B. Os grupos tiraram nota B. Aí, com eles organizando e tal, ficou uma coisa maravilhosa. Até eu mandei uma foto para você, de parte da equipe do primeiro FECA. Está ali o Edson Ardito e outros, né, que eram meus alunos. Né? Aí, Isso lá, essa aí, ó. A foto da equipe organizadora, eu não me lembro mais os nomes deles, tá? Só o do Ardito, que está aqui. Tá meio ruim aqui de ver, né? Tá um pouco ruim, mas dá para ver, olha lá. Eu tenho dezenas e dezenas de fotos, viu, Rodrigo? Tudo desorganizado. Uma coisa que eu tinha que aprender a organizar isso aí. O material que vem depois, né? Mas aí saiu o festival, foi uma coisa maravilhosa, fizemos, e eu fazia em 2 fins de semana, então em 4 dias, sábado, domingo. Aí vinha aquele problema, que nem você fala, né? Quem vai organizar um festival precisa pensar a primeira coisa, né? O local e o som, quem que vai fazer som? A matéria-prima do festival é um som. Aí eu fiz o Arlindo, que está ali na Rua Carioba, né? Não sei se conhece o Arlindo Som, né? Não. Antigão, né? Ele andou fazendo, e o Ardito, o pai, né? Que trazia o filho aí, era um menininho, criança, vinha ajudar o pai, esse Ardito que você viu aí. E depois ele se tornou radialista da Vox 90, aí ele trabalhou na Globo um tempo, fazendo as vozes da Globo, era daqui da Americana, aqueles anúncios entre um filme e outro e tal. Sim. Aí o FECA veio esse, e eu comecei a fazer o FECA de 2 em 2 anos.
foi 85, 87, 89. Depois foi 90, 91, aí sequenciou. Tá. Aí, cada ano, ele foi crescendo. Foi crescendo, crescendo. Até 90, nossa, 91, fizemos no Heitor Penteado. Aí, o lugar se tornou pequeno e tal. E eu conheci uma pessoa maravilhosa, ele faleceu, né, com uma operação nas costas, né, e quando eu vou para o cemitério, eu vou lá visitá-lo. João Larose. Ele era o diretor social do Flamengo. Aí nós fomos, conversei com ele, falou, vou dar um apoio para você, vamos lá. Então nós fomos para o Flamengo. Isso já... Ele era pai lá do dono do Armarinhos Larose? Não, irmão. Irmão. Tá. O Armarinhos Larose, ele era uma loja, né? E o João Larose, ele tem aquela outra ali no Mercadão. Não tem um Larose que fechou agora? A New Sport? New Sport? Ele era da New Sport. Aí, esse João Larose, por vários anos, rapaz, ele ficou no Flamengo, nós fomos com o FECA para lá. Daí, nós fizemos naturalmente acordos, né? Você fala, né? Para realizar o festival, teve que ter apoio. O João Larose, né? Que era diretor social, ele foi demais nesse sentido. E mais a nossa equipe, né? Que eu sempre tive equipe que ajudou. E ali comecei a buscar, como cresceu, buscar alguns auxílios. E a Goodyear entrou parceira minha no festival. Eu não tinha auxílio de prefeitura. Nada. Qual era o auxílio? Era dinheiro? O auxílio? De quem? Da Goodyear? Sim. Então, como o FECA começou a crescer e foi para os clubes, eu precisava de um som melhor. E aí, o som do Arnaldo, lá de Nova Odessa, como é que chama ele? Tem o Aguinaldo aqui, americano, e tinha o... É o Ney? Não. Como é que é o nome dele, rapaz? Bom, de qualquer modo, naturalmente o custo era maior, aí eu entrei com pedido na Goodyear, e eu trabalhava na Goodyear, né? Sim. Aí houve um acordo e a Goodyear me pagava o valor do som. Aí nós saímos do... Não tinha... o Jaeder falou Anselmo. Anselmo, isso! Jaedão, aquele abraço aí. O Anselmo. Eu comecei a contratar o Anselmo e todo ano cadastramos ele lá, porque precisava desse cadastro, a Goodyear fazia. E eu buscava apoio de outras empresas, né? Não só apoio de dinheiro, mas apoio, por exemplo, eu comecei a fazer acordo com a EMT, do Vander Tafo, né? Vander Tafo é meu amigão. Coisa assim, fantástica. E ele acredita. No início, pensando primeiramente no início, você então destaca ali o João Larose, né, a Goodyear e outros apoiadores, ou são esses dois só os mais importantes? Assim? Não, tem mais. Mas antes disso teve a direção da escola, né? Vez ou outra, algum secretário de educação, de cultura, que nem o Herb, no próprio Heitor Penteado, ele deu uma ajudinha lá. Foi pouca coisa, pôs uma faixa grande, né? Mas muito pouco, né? Dinheiro mesmo eu punha. Vindo da administração pública, sempre deixou a desejar, é isso? Muito pouco, muitíssimo pouco. Você esperava mais deles? Difícil. E de outro lado, eu pensava assim, eu gosto, eu vou fazer, eu me viro, entendeu? Porque assim, eu percebo que você não é um cara que vai lá na prefeitura pedir as coisas, né? Assim, justamente porque você já sabe que eles vão falar, que vão fazer e no fim vão... Então, e a prefeitura tinha os projetos dela, tinha o festival dela, o Herb fazia os festivais, na época ele era secretário de Educação e Cultura por muito tempo, todo o respeito e tal. Então, ficou difícil. Eu tive alguma ajuda, assim, foi aqui quando o Denardo estava na Secretaria de Cultura, a justiça seja feita. Nós já estávamos na FIDAM. E aí, por dois anos, houve o auxílio da prefeitura, o Denardo. Eu não me lembro, acho que 2009, 2010. Sim. Inclusive, eu acabei arrumando um problema. Por quê? Nessa época, eu era aluno lá da Escola de Música. A Secretaria de Cultura estava numa fase boa. Então, o FECA foi para o Flamengo, cresceu,
Aliás, no Flamengo, o João Larose, ele me promoveu uma parceria com a Vox 90, que estava nascendo. A Vox vem depois. Ela tinha as coisas lá junto com o clube, e o João Larose falou, não, nós vamos fazer o festival, vamos entrar os três, a Vox, o clube e o FECA. Aí, tomou um impulso. Durante uns 3 anos, houve essa parceria, através do João Larose. Aí nós passamos para o Rio Branco, porque o João Larose passou a ser o diretor social do Rio Branco. Aí, então, nós começamos a fazer ali. Ali explodiu, né? Explodiu a coisa de tal maneira que ficou difícil eu sustentar. Aí eu fiz parceria com a como é que chama lá? Com a Meteoro, a empresa Meteoro, né? Através do Ronai. O Ronai é um capítulo à parte, que nós precisamos dar uma conversada. O Ronai, ele começou a mexer com instrumentos no fundo do quintal, num lugarzinho lá, e o Ruquinho falou, eu quero que o senhor conheça, que eu fui professor do Ruquinho, né? Sim. E o Ruquinho era bailarino também, você sabia disso? Ele anda na ponta dos pés. O Ruquinho é meu grande Hoje ele não está se aguentando, mas ele já se aguentou. Então ele me apresentou o Ronai. Aí eu fui lá, eu fiquei admiradíssimo de ver o Ronai inventar coisas lá com madeira, e eu acho que o pai dele já era alguém metido a fazer... Geraldo, então eu queria continuar a nossa conversa aqui para a gente partir para os finalmente, assim, mais no sentido de pensar quais são as verdadeiras dificuldades que você tem enfrentado nos últimos anos para manter a chama acesa, porque eu vejo que são 35 anos de festival, e o festival foi mudando o seu teor, né? No começo, você tinha essas bandas de fora, era aquelas fitas demo, e aí as pessoas ganhavam uma premiação, tinha esse apoio dos clubes, né? Num determinado momento, você deixou de ter esse apoio dos clubes, e aí deixou de ser um concurso de bandas. Antes tinha categoria música popular e rock, aí depois deixou de ter. Conforme a coisa foi mudando, né, culturalmente, você, de certa forma, foi moldando o FECA às necessidades da mudança do mundo aí, né? Então, acho que isso foi muito legal da sua parte, porque você não quis se manter sempre numa linha, né? Você foi acompanhando a evolução, conforme a internet foi chegando, os estilos foram se diversificando, né? Você foi abrindo as portas para que isso pudesse entrar no FECA. Para o 36º FECA desse ano, em virtude da pandemia de Covid-19, onde as pessoas estão proibidas de fazer aglomeração, o que você está planejando e qual tipo de apoio você já conseguiu ou pretende ter para o próximo FECA? Bem, essa coisa, agora a gente mudou totalmente, tem mais alguns detalhes aí, muita história aí ainda. Falando, senão a gente fica até amanhã falando aqui. Eu falei para você que quantas horas você vai me dar, porque é difícil, a gente está pulando de um galho para outro, né? Sim, mas sim, não tem problema. Tem que ser melhor assim do que não ter, né? Tem que ser rápido. Agradecer. Mas, você vê, eu vejo essa questão pandêmica aí atingindo a música sob dois pontos. De um lado, o artista ou o autor da música, né? E de outro lado, o evento ao público. Naturalmente que o aspecto negativo é que você não pode reunir público mais, né? Por causa da aglomeração e a proliferação do vírus. Totalmente lógico, e eu acho que eventos que nem o FECA vai ser a última coisa que vai ser liberada. Eu acho. Eventos todos que reúnem pessoas num clube, vai ser a última coisa. Junto com a escola, talvez. Talvez até depois. Não é uma coisa, eles não consideram uma coisa essencial, e, do outro lado, é altamente, né, disseminadora do vírus. Né? E é verdade isso aí. Então, eu vejo, o negativo é isso. Hoje, o artista, se ele quiser, foi isso aqui, né? Isso que você está fazendo. Criatividade absoluta. E você já me cutucou muito antes aí, né? Vamos fazer um FECA online, né? Não tem nem como a gente se reunir para conversar sobre isso aí, eu saber detalhes. Eu estou esperando ver o que vai acontecer, o desenrolar das coisas, né? Para tomar alguma decisão. Está difícil realmente fazer um evento hoje fisicamente, virtualmente, talvez. Eu não sei as implicações disso.
Agora vem o outro ponto, que é positivo. O artista, ele teve que ficar sozinho. E ficando sozinho, ele botou a sementinha da criatividade cresceu. Eu tenho certeza que depois da pandemia, essa fertilidade, o artista ele gosta de estar sozinho para produzir música. Eu não sei como é que é você, né? Mas é gostoso você produzir junto, todo mundo junto e tal. Mas o miolo da criação mesmo vem daquele sentimento, daquela percepção, não só da letra, quanto do som, do arranjo. Quando a pessoa vai fazer a música, ele já vem com um contexto dentro da cabeça dele. Até parece que brota, nasce. E essa individualização, essa solidão do artista, né, eu acho que ela foi provocadora. E é um ponto positivo. Quando voltar à normalidade, o novo normal, né? Eu acho que muita coisa diferente vai aparecer. Bom, por eu aí. estou suspeito para falar que eu já fiz uns 5 vídeos de colaboração, gravei 3 discos já aqui na pandemia, então assim, aqui no estúdio a coisa não para. Eu não E falo, por esse estar em aspecto é casa, positivo. e por estar em casa e por esse ambiente que eu estou aqui ser isolado também, acusticamente falando, dá para trabalhar 24 horas aqui, se quiser, é só parar para comer e dormir, né? Então, assim, eu queria aproveitar essa oportunidade, né, que você falou, assim, de ser sozinho, né, de dizer que, por exemplo, um trabalho como esse aqui, ó, que isso aqui eu estou devendo para você, eu tenho que te dar um, né, é o meu disco, tá, isso aqui. Então, é um Quando trabalho... você fez aquela campanha lá, eu participei. Eu sei, é que assim, os doadores, né, eu deixo eles confidencial, mas Entendi. eu sei que você foi um dos compradores de uma obra dessa, você recebeu um desse aí, né? Sim, sim. Ah, tá. Então, esse Esse álbum, trabalho maravilhoso. esse álbum foi feito sozinho aqui. Sou eu aqui no meu estúdio, tem uma foto aqui, ó, isolado Quase, aqui, quase né? não dá para acreditar, né? Todos E, os. e fiz sozinho, e foi antes da pandemia, né? Então, assim, querendo ou não, eu já estava acostumado a ficar sozinho, trabalhar sozinho, muitas vezes porque a minha concepção artística não permitiu que outras pessoas tivessem agregada no trabalho, né? Eu queria contar, mudando um pouco de assunto, uma história que aconteceu em 1995, né? Em 95, eu estava assistindo Feca no Rio Branco, né? Nesse ano, a minha banda, Trianox, tocou, eu, meus 2 irmãos, e a primeira música desse disco aqui, chama Brave New World, é uma música do Trianox, que foi a música que a gente escreveu para tocar no Feca de 95. Eu lembro que eu confundia Trianox e o Dreadnox do Rio de Janeiro. O Mas Dreadnox veio aqui. Ó, a primeira música aqui, Brave New World, foi uma música que a gente escreveu junto, eu, Rogério, Kim, meus irmãos, para tocar no FECA de 95. E outra coisa que eu queria falar sobre esse FECA de 95, que para mim foi o FECA mais importante da minha vida, é sobre essa fita aqui, ó, do Javali. Essa fita aqui, provavelmente essa fita aqui foi a fita que eles mandaram para escrever um som chamado On the Razor's Edge, que é um som que eles tocaram lá, o Lox, o Hugo, o Strapa e o Jaeder. Né? Ainda era Mystical Worms? Não, nessa época era a banda Javali. Era essa fita aqui. Já Javali? Não era Javali. O Javali era Pop Javali, se tornou Javali quando o Strapa entrou, depois virou Mystical Worm e depois voltou a ser Javali recentemente. Né? Então, só para concluir a história, tá? Essa bateria que você está vendo aqui atrás, você sabe de quem que é ou não? Essa bateria do Lox, é o cara que tocou nessa fita aqui. Ó. O Lox, puta vida. O Lox vai vir amanhã aqui, porque a gente está gravando o disco do Jaeder Menossi aqui no meu estúdio. E para mim, cara, pensa, eu conheci esses caras no FECA. E amanhã eu tô trabalhando com o Jaeder e com o Lox aqui no estúdio. Aí foi embolando esse... Todo mundo de máscara, gravando de máscara aqui. E assim, querendo ou não, você percebe a importância? O que eu tô fazendo hoje aqui, o que eu tô gravando o disco, primeiro disco solo do Jaeder Menossi, que tá assistindo a gente aí, queria mandar um abraço para ele. Inclusive essa câmera aqui, ó, que tá filmando eu, o Jaeder é patrocinador, ele tava com ela sobrando lá, e ele me doou essa câmera. Ô, Jaeder, valeu, ó, a imagem tá legal pra caramba aí, obrigado. Então, assim, o Jaeder é um gênio da guitarra, eu sempre fui fã, comecei a ser fã dele no FECA,
Eu já conhecia ele porque o Marcelo Friso, que tocava com ele no Javali, recentemente, naquela época, em 92, eu tinha ido num show deles já, e depois em 95, já como Javali com o Hugo no baixo, que não era mais o Marcelo, eu já conhecia o Jaéder e era fã deles, porque ia sempre na loja do Lox, eu ia sempre ver eles tocar onde eles tocavam, né, meu? Eu gostava de assistir eles tocando. Porque eles tocavam as bandas que eu curtia, Dream Theater, Rush, várias outras coisas, né? Então, tá vendo, ó, da fitinha que eu era fã, né? Agora eu tô dentro da banda tocando com os caras aí aqui no meu estúdio, a bateria do cara tá aqui, ó, entendeu? E amanhã os caras vão estar aqui. E tudo aconteceu no FECA, culpa sua, tá vendo? Culpa sua. Minha. Você é fantástico, eu fiquei impressionadíssimo quando lá no teatro em Nova Veneza, aquela noite lá com o maestro, como é que chama o maestro? É o Relíquia com a banda municipal de Sumaré, o maestro Jair. Maestro Jair. Nossa, que coisa mais linda aquilo lá. Fiquei encantado. Viu? Então, aí eu saí do Rio Branco, vim para o Veteranos, com o FECA. O diretor social lá faleceu recentemente, e ali nós fizemos 2, 3 anos, né? E depois eu fui para a FIDAN, lá ficamos 10, 11 anos na FIDAN. Sim, lá eu fui assistir o Pepeu Gomes lá. Pepeu Gomes, aí trouxe tudo que... Dr. Sim. Dr. Sim, Ira, Tijuana, o Fresno, tudo que você imagina aí. E outra, mas a gente não trazia só... Sepultura, CPM 22, o Vini, até o Vini mexe a cadeira eu trouxe. E Geraldo. Aí seria outro capítulo falar desses shows de uma forma geral, mas a finalidade do show, você sabe qual é? A finalidade do grande show é reunir público para que as bandas iniciantes ou que evoluíram mais tenham um público significativo para fazer o seu portfólio, para poder apresentar o trabalho. Mas tem quantas bandas não pusemos para abrir esses grandes shows, hein? Sempre. Bom, atrás de um grande show, na frente, você pode pôr uns 5 grupos que vai pegar aquele público. Olha só, o For Drive, por exemplo, não sei se você Claustrofobia. Claustrofobia nasceu no FECA. O Ian Ossadas, conhece o Ian? O Ian Ossada? Ele está comentando aqui, claustrofobia. O Ian mal dava o tamanho do bumbo lá da bateria, ele estava lá. Muito legal. Eu vi crescer o pai dele, né? Conheço o pai dele. Geraldo, eu queria fazer uma última pergunta para você, para depois deixar você se despedir e fazer a divulgação dos trabalhos que você tem realizado aí no final. A última pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte, é um pouco até, de certa forma, um agradecimento meu pela sua longevidade do festival, aí, pela sua vitalidade, a forma que você leva, e sempre que aparecem dificuldades, você dá um jeito de resolver, né? A coisa chega, parece que 10 minutos antes está tudo pronto, né? Parece que tudo acontece porque você se dispõe a estar indo atrás das coisas para resolver. Eu me lembro no último FECA, você teve um problema com o som, no fim chegou lá, resolveu, o Sandrão trouxe outras coisas, uma mesa digital, ficou animal, quer dizer, as coisas vão se resolvendo, mas porque você corre atrás também, né? Eu acho legal isso. Eu tenho alguns amigos, por exemplo, Marquinhos Leite, que fez várias festas privadas, que são festivais de nome e que também foram movimentos culturais riquíssimos para minha formação cultural. A Festa Privada, o Marcel Barbosa, junto com a turma dele, com o Festival Som do Verde Vale. Entre outros movimentos. É uma pena que não tenha sido sequencial, né? Mas... o próprio Paulinho Sparne, né, que estava junto com o Marquinhos nas festas privadas. Eu acho que, fora o FECA, para mim, a festa privada, tanto quanto o Festival de Som do Verde Vale, que para mim não pegou, porque quando acabou, foi quando eu comecei a sair à noite, então eu nem vivenciei muito isso, mas outros caras como Edson Barros, do Viena, que trazia muitas bandas, né? Aí já é um universo... Quem montou o Viena? Você sabe quem que montou o Viena? Não. Foi João Larose. Então, veja só, você percebe que esses movimentos culturais, o próprio Viena não era só um bar, era um lugar que movimentava. O Winchester, em Santa Bárbara tinha o Hitchcock, tinha o pub do Rubinho,
essas pessoas eram movimentadores da cultura, eles faziam da cultura um meio de viver e aproveitavam dela para ganhar em cima de bebida, de alimento, de outras coisas, enfim. A pergunta é a seguinte, tá? Esses caras que eu citei, Marquinhos Leite, Marcel Barbosa, o Rubinho do General, o Edson Barros, que é meu primo lá do Viena, entre outros, todos esses não foram tão longevos quanto o Feca. Duraram menos tempo, não só pela questão econômica, né? Eu queria perguntar para você o seguinte: qual que é o segredo dessa vitalidade, dessa longevidade do festival? É o Geraldo? É porque é o Geraldo? Ou tem alguma coisa além disso? Um dia você vai conversar com a minha mulher, a Soninha, e você vai perguntar para ela isso aí. Você vai ver o que ela vai te responder. Mas isso aí é uma coisa fala para nós aí, fala para nós que ela vai responder. Eu vou falar meio por cima, mas eu gosto. Se tem ajuda, tem. Se não tem, eu faço, eu arrumo, dou um jeito de fazer. E falei para ela um dia, brincando, né, Rodrigo? Falei assim, Sônia, não vai me colocar numa bifurcação extrema. Ou eu ou o Feca, que eu fico com o Feca. Cuidado. Eu esqueci de citar também o Clube do Vinil, da Thelma, né? Que é um baita. Nossa, outro movimento bacana. Assim, aí começa envolvimento, porque, né? Cara, foi um movimento cultural, o Clube do Vinil. Até uma amigona, nossa. Né? Durou bastante tempo, mas, cara, não durou 35 anos. Por que? Não começou antes. Mas assim, o Feca só durou 35 anos por causa do Geraldo? É essa a pergunta. No começo havia uma briga, sabe? Ali o Wilton da Heavy Metal sabe falar disso aí. Entre MPB e rock. No começo, a turma do rock ia no jornal reclamar que o Feca privilegiava só o MPB. Sei. Depois, por volta, depois do Rock in Rio, acho que foi o 3 ou 4, não lembro exatamente a data, lá por 1990, por aí. É o 2. Começou a entrar o rock para valer. Aí a turma do MPB, de certo modo, deu uma afastada, porque o rock passou a prevalecer, foi uma onda enorme. E aí, então, houve um crescimento. E o pessoal que era mais ligado ao rock não media esforço para vir no FECA. Eu arrumava, olha, eu não sei quanto tempo você tem aí, mas tem detalhes, né? Eu estou pulando um monte de coisas. E isso tudo gerou uma paixão na gente, sabe? Eu acredito nisso, eu vou morrer fazendo isso aí. E acabou. Você fala que eu fui longe? Eu vou mais longe ainda. Né? Por quê? Porque eu acredito que a educação do jovem ela não vem só pela escola sistemática, vem pela família, pela igreja, pelo convívio social, a escola que tem que ensinar as coisas, né? A educação, ela é conjunta, vem junto, mas não é só educação, tem que ter o conhecimento. Conhecimento não é só falar assim, eu vou ver quem eram os 12 Césares romanos, não. É o conhecimento, né, que vai desbravar a pessoa por dentro e vai capacitá-la a ser alguém, como que a gente fala, empreendedora de si mesmo. Os princípios, as teorias, os conceitos dos filósofos, os conceitos dos educadores, esses têm que vir. A formação humana. Porém, ela não pode ficar só aí. Tem que levar o sujeito a ser dono de si próprio e ser um empreendedor, não só econômico, mas social. Aí nós teremos uma sociedade muito mais, vamos dizer assim, sólida, e que vai se resolver o problema do país. Quando você pensar nessas duas coisas, se pensar numa só, fica manco o negócio. E como é que eu vejo a música? Como é que eu vejo o festival nesse contexto? A pessoa, quando ela vai criar, eu teria uma coisa que eu gostaria até de falar de um gerente da Goodyear, chamado Dirson Zerbeto. Ele faleceu já. Mas esse cara que me pôs, eu trabalhava na apontadoria, na Goodyear, e depois eu passei a trabalhar na contabilidade. E quem me entrevistou para a contabilidade foi ele, esse gerente. E foi uma coisa muito interessante que ele falou. E eu aprendi muito com ele.
perguntou, qual é o seu hobby? Eu falei, meu hobby é tocar violão e aprender inglês, francês, eu adoro, eu estudava bastante nessa época. Tanto é que eu retomei o inglesinho agora. Would you like to speak in English? We can make all the interview in English. If you want. But the other don't understand what... No, okay. It doesn't matter the language, okay? Viu? Aí, então, eu falei para ele, é isso. Aí ele falou, ele perguntou, verdade, sabe música? E eu falei para ele que eu era formado em filosofia. E ele adorava filosofia. Ele vinha, depois, posteriormente, descobri isso. Ele ficava lá, vinha conversar de filosofia comigo em pleno ambiente de trabalho, e nem por isso ele era menos ruim, menos bom. Ele era excelente sujeito, empreendedor na época. Aí, eu falei para ele, eu também faço música. Você faz música? Isso, eu componho e tal. Contei a historinha para ele e tal. E você escreve na pauta? Falei, escrevo também. Eu aprendi solfejar, aprendi as notas, cocheia, semicocheia, fusa, semifusa, as pausas, e o diabo 4, eu conseguia tirar. Hoje nem tanto mais, mas tirar e escrever na pauta, com todos os defeitos que pudesse, né? Aí ele falou, puxa vida, eu vou ficar com você. Eu perguntei para ele por quê, né? Ele falou, olha, você faz música, faz a letra, eu gosto disso. E eu andei declamando umas coisas lá para ele, né? E depois você sabe interpretar e tocar olhando a pauta? Eu falei, também, eu sei. Eu tiro alguma coisa. Sofrível, mas tiro. Aí ele disse assim, bom, você faz música, você acompanha a filosofia, que exige raciocínios, né? E faz música, escreve a música, sabe dividir os tempos, e depois você tem a eficácia de tocar dentro do tempo. Ou seja, você é eficaz, você realiza a coisa que você mesmo fez e que acaba acontecendo. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, que homem, rapaz, em cima do hobby e da coisa. E fiquei lá por 25 anos, graças a Deus, fiz minha vida econômica trabalhando. É engraçado como essas entrevistas de emprego marcam a gente, né? Eu tive uma situação na minha vida onde o gerente chegava para mim e uma vez eu estava com algum problema lá no hotel que eu trabalhava em Indaiatuba, o Ibis em Indaiatuba, e eu fui falar com o gerente, que era o Mauro Carpati, um cara do Rio de Janeiro e tal, mas ele era gerente em Indaiatuba. Aí eu fui lá, viu, eu tô com problema, assim. Aí ele pegou e falou assim, cara, você não me traga problemas, tá? Me traga solução. Eu não te contratei para trazer problemas. Se fosse para você me trazer problema, eu não precisava te contratar. Não precisava de você. Então, mas a partir desse dia, sempre que eu levava uma coisa para os meus superiores, eu pensava na solução antes de ir conversar com ele. Falava, olha, tá tendo esse problema aqui, para solucionar ele, tem que fazer isso. Você concorda? Você acha que dá para ir por esse caminho? E aí já chega com a solução, né? Então, isso, assim, de certa forma, evita o estresse do seu superior e acelera, já vai na frente, né, meu? É o que a gente chama de vanguarda, né, cara? Se você faz isso com a arte, você tá na vanguarda. Você fala que eu sou de vanguarda e tal, mas isso não é uma coisa que eu faço porque eu quero estar na frente dos outros ou porque eu tenho essa necessidade. Não, simplesmente... O Ruquinho fala que eu sou proativo, que eu sou uma pessoa que não para quieta, né? Eu vejo que você é meio assim também, é isso? Rodrigo, eu falo assim, ó, mais ou menos, eu falo assim sempre, se a qualidade, né, não ocupa o lugar, a mediocridade vai ocupar. Então é melhor você fazer, mesmo que você não faça do jeito ideal e tal, mas é o caminho do aprimoramento, e assim vai. Nossa, olha, eu tive algumas pessoas, Rodrigo, que eu gostaria até de falar, que marcaram assim. O primeiro deles, olha, teve o Roberto Vieira, um sujeito bacana lá do Heitor Penteado, em 1987, deu uma força e ele morreu acidentado. Depois, o 10º FECA, eu fiz em homenagem a ele, em 1994, logo que ele morreu. Ele ajudou no FECA, ficou uns 10 anos lá me ajudando, e em 94 sofreu um acidente e morreu. Aí, vem o João Larose, a Thelma,
Gilmara Canciani, a Ana Rita Botasso, aqueles que estão na foto aí, que eu não lembro o nome, infelizmente, a não ser do Edson Ardito, e depois, aí, para a década de 90, começa a aparecer algumas outras pessoas, foi, como é que se chama aquele? As parcerias com empresas, lá tinha as pessoas que coordenavam, que nem a Goodyear, a Meteoro, a EMT, eu ia visitar a EMT, ainda que ela estava na Avenida Indianópolis ainda. Depois disso, ela foi lá para a Vila Conceição, né? E se tornou a grandiosidade que ela tem, que ela é hoje, né? Mas daí veio uma pessoa, em 2001, chamada Desirê, que foi conhece Desirê? Conheço, claro. Foi fantástico, que capacidade tem aquela menina, né? Apresentadora oficial do FECA, ela foi demais. No show do Magnus Rosen, da banda Hammerfall sueca, que eu trouxe, um show internacional. Nós contratamos uma pessoa para conversar com o cara, que ele só falava inglês, né? E, de repente, gastamos dinheiro para trazer a pessoa, né, o intérprete. E, de repente, a apresentadora começou a falar inglês e não precisou do intérprete, a Desirê deu conta do recado. Foi demais aquilo, né? Foi no ano que eu trouxe o Pepeu Gomes, o Ira. Geraldo, então, vamos finalizar a nossa live. Eu queria, primeiramente, te agradecer muito pela sua disposição em participar e pela sua participação nas outras lives. Você está sempre assistindo, comentando, né? E eu fico sempre muito feliz, porque tem uma coisa que você fez por mim, que não só o FECA, que faz com que eu tenha uma consideração ainda maior por você. No dia que meu avô morreu, eu tava no velório lá do meu avô, vô Raimundo, lá no cemitério da Saudade, lá no velório da Saudade, e você apareceu lá e me deu os sentimentos, me deu um abraço, ficou conversando comigo lá no dia do velório. Eu nunca vou esquecer disso aí, porque era um momento triste. E você era um amigo meu que estava ali me dando uma força. Eu não sei se você foi lá só para isso, você pode até me dizer agora. E eu achei muito legal, porque ninguém foi lá para me dar um abraço, mas você foi. Você me deu um abraço na hora que eu estava triste, porque meu avô estava indo embora. Eu ainda estava com problema na coluna, minha esposa estava grávida. Então, assim, eu estava passando por uma fase difícil e você ter ido lá fez toda a diferença. Eu queria que você soubesse disso. Não só por você ser o cara do FECA, mas por você ter tido essa percepção de que eu precisava de alguém para conversar e foi lá para trocar uma ideia comigo no momento difícil da minha vida, né? Então, assim, queria te agradecer por isso também, não só por você ter organizado 35 anos um festival que mudou a minha vida, mudou a vida da cidade de Americana, de toda a região, quiçá de todo o país, né? Porque as bandas de fora também vieram e foram transformadas, o próprio Dark Avenger, Metal Nobre, são bandas provenientes... Ópera, entre outras, Primal Fear, entre outras que eu sei que Claustrofobia mesmo, que foram para o mundo todo, justamente porque tiveram espaço e ganharam popularidade em virtude do FECA ser um grande festival na época, né? Então eu queria que você finalizasse aí dizendo de qual foi para você a importância desses 35 anos de FECA e o que você espera para os próximos anos. E aí depois você faz o seu merchan, como que as pessoas podem entrar em contato com você, comprar o que você vende, não sei o que você vende, mas pode vender seu peixe aí, fica à vontade para despedir do público. Excelente, eu fico assim, nem pensei que você lembrava dessas coisas aí, mas tudo bem. Veja só, em primeiro lugar, o FECA não tem objetivo financeiro, não tem intenção de lucro, é só criar ambiente propício ou mais apropriado possível para os grupos iniciantes e aqueles mais evoluídos mostrarem o seu trabalho e ali e ter alguém que olhe e considere aquilo que eles fazem. Eu acredito na música, na construção musical completa, letra, melodia, arranjo e tal, como um grande instrumento de socialização e de crescimento das pessoas em relação ao convívio social. Músico dificilmente se mete em encrenca, em briga. Música é música, música é suavidade.
Hoje mesmo eu vi um artigo científico dessas revistas tipo Science, assim, né? Que a música é a que mais ocupa, ela se explode, é como se fossem rojões. Na hora que você canta uma música, ou ouve, como se fossem rojões em todas as áreas do cérebro. Para várias atividades do homem, ele usa uma parte do cérebro aqui, outra ali, outra lá. A música não, ela é completa, é coisa fantástica isso aí. Então, eu digo assim, vou continuar, se Deus quiser até onde der, proporcionando essas oportunidades para as pessoas. Eu não vou parar. E, para mim, isso aí é um hobby, não tenho intenção de ganhar, não gostaria de perder também. Porém, se precisar, eu ponho o necessário, diminuo o tamanho, cubro e faço. E espero que você continue colaborando, como outras empresas e tal, mas você está dando um apoio, o júri, corpo de júri, é difícil arrumar, não é fácil. Pessoas capacitadas que fiquem ali ouvindo, né? E vamos ver daqui para frente, Rodrigo, e quem estiver vendo a gente aí ouvindo, a gente tem que se modernizar. Eu estou velhão, mas eu não estou parado, não. Estou olhando as coisas, né? E como podemos aprimorar e nos adaptar aos novos tempos. Essa coisa da construção musical. É por aí. Agora, eu acredito que as atividades extra-classe, a diretoria de ensino, que eu tenho que agradecer também, porque todo ano tem um apoio lá. Existe interesse em fazer as coisas para o jovem, né? E a escola é o lugar onde o jovem vai passar. E a diretoria de ensino, ela precisa, todo ano eu vou lá e converso para que eles permitam comunicar os alunos, ou pelos próprios meios de comunicação deles, para se inscreverem, produzirem música e tal. Então, é por aí. Juntamente com a música, eu promovo, não sei se você sabe, as pessoas sabem aí, o Salão do Humor Internacional em Americana, sou eu também que faço. Há 21 anos eu comecei esse projeto aí, também não tenho intenção de ganhar nada. Eu tenho que pôr dinheiro todo ano para fazer. Algumas ajudas não cobrem o custo, mas eu faço. É uma monstruosidade de projeto. Acho que o Rodrigo nunca foi nele. Não tive o privilégio de assistir. Quando tiver, agora foi suspenso desse ano, mas quando tiver, você vai ver o que significa aquilo lá. E o campeonato de cubo mágico, que, nossa, eu fiquei encantado com aquilo ali, é uma prática maravilhosa e que desenvolve as pessoas, o jovem por dentro, ele não percebe, mas ele está criando capacitação interna, mesmo sem se perceber, se envolvendo com o cubo mágico. Eu tenho trazido aqui em 2017 e 2018, e 2019 não teve jeito, por eles não terem data, mas eu tenho trazido os campeões nacionais de cubo mágico aqui em Americana. Vocês precisam de ver que loucura que é aquilo lá. Loucura que é aquilo lá. Muito bem. Até para encerrar, nós falamos pouco dos desfiles, né? Alguns nomes que eu andei lançando por aí. Louça, Aline Bastos, rodou o Brasil. Amanda Gabão, teve até programa de televisão. Giane Godoy, fantástica, lá de Santa Bárbara. Rosângela Andia, Raquel Sturaro, demais. A Kátia, a Roberta, Karina Martins, em 2008, lá no Teatro de Arena. Ganhou o FECA e logo depois ela foi para o Campeonato de Modelos do Fantástico. Ela se tornou garota fantástico da região. Essa Karina Martins aqui, é do FECA. A Luciana Pio, trabalhou na Praça Nossa há um tempão. E ela estava com a gente. A Karina e a Virgínia Mello. E outras que eu não lembro mais o nome, mas está tudo aí. É demais. Como se diz, a satisfação que eu tenho de ter participado da vida dessas pessoas como você. Me deixa muito orgulhoso, tal. Não quero me encher muito, não, porque é melhor ficar quietinho por baixo e continuar fazendo, né? É isso aí. Obrigado, aquele abraço e, se Deus quiser, estaremos juntos aí na próxima edição. Vamos ver o desenrolar das coisas aí.
No que depender de mim, continue contando com a ajuda do Pepper Studio, né? A gente já está há 3 anos junto, a banda que é escolhida pelos olheiros, jurados ali, recebe como prêmio a gravação de uma música gratuitamente no meu estúdio. O desse ano passado ainda não gravei, mas é o Matieu, né? Eu estou esperando Muito bom. passar essa fase de pandemia para entrar em contato com ele para a gente poder articular isso e gravar essa música. E vai ser sempre um prazer contribuir com isso para que o FECA dure para sempre, né? Porque é um movimento que não pode acabar de forma nenhuma. Só para efeito estatístico, você faz ideia quantos mil músicos passaram pelo palco do FECA tocando classificado? Não sei. Né? Eu fiz uns cálculos aproximados entre 7 e 8 mil. Isso que tocaram em cima. Por exemplo, ano passado foi pouco. Foi por volta, foram 30 grupos, fora os shows. 3 e 5, 15, hein? Mais ou menos 5 pessoas por grupo, né? Tem grupo que vem 6, 7. Né? Então você vai fazendo as contas, você vai ver. Teve ano de eu ter 65 grupos tocando, selecionados de 195 grupos. Teve ano, na FIDAN. Coisa de louco. Agora, que se inscreveram no FECA e não tocaram e tudo, para mais de 10 mil. Muito legal, né? Muita gente. Aí gente. ainda vai tocar muita gente lá. Ó, queria mandar um abraço para Bárbara Nancy. Muito bem, Geraldo, pelo belo exemplo de pai, professor e educador. Sônia Regina Teixeira, grande Bazanella. Kátia Fernanda Cardoso Pereira, grande Geraldo. Nossa! Jennifer Alessandra, só uma carinha com os coraçãozinhos. Mari Ellen, sempre arrasando, primo. Saudades. Thalita Fará. Geraldo, saudades, padrinho. Raiz em 3. Ayan Ossada, boa noite, meus amigos, estou na área. Reginaldo Lopes, Geraldo, que saudades, professor. Kátia Fernanda Cardoso Pereira, com certeza, concordo plenamente. Jaéder Menossi, Geraldo Bazanella e Rodrigo, estamos aqui em casa na audiência, parabéns pelo programa. Depois, Aline Bazanella, estava dando um toque aqui do áudio, melhorou. Erivaldo Alves, Palminhas, quem mais? Maria Fernanda Braga Matias, Jamile Messias, Júnia Mara Gomes e tudo mais. João Moraes, sensacional essa live, me trouxe ótimas recordações de quando tocamos no FECA, no Teatro de Arena, com minha antiga banda, o Neuras. Foi incrível tocar nesse evento. Maria Fernanda Braga Matias, Geraldo, saudades, enfim, todos que comentaram, todos que assistiram, acompanha lá na minha página pessoal. Agora eu vou começar a fazer, vou tentar baixar esses vídeos das lives, fazer um canal no YouTube, deixar as lives todas lá à disposição também para quem quiser ver depois. Todos esses que tocaram no FECA, se puderem entrar em contato, Geraldo Bazanella no Facebook, ou com o próprio Rodrigo Barros, aí vou arvorar falar isso aí, para que eu possa ter o contato e pegar histórias de cada banda. Porque nós nem chegamos aqui, o tempo é curto, nem falar de coisas curiosas do FECA, eu teria muito mais para falar. Quem quiser conhecer um pouco mais da história do FECA, vai lá no YouTube, coloca lá documentário, a história do FECA. Tem um documentário muito bonito, produzido quando o FECA fez 30 anos, foi produzido pelo Denis Carvalho, né? Que é produtor de vídeo, fez a produção. E eu até cheguei a aparecer, não falei nada, mas quando eu estava com o Verde Vale ali, foi falar do Jeová, falar e eu apareci um pouquinho. Foi aprovado no concurso esse projeto aí. Como é que é o nome do documentário? E agora, hein? O nome que está lá? Como é que está no YouTube? E agora, hein? Eu não saberia dizer para você. Mas eu acho que... Documentário FECA. Documentário FECA? Será? Deixa eu entrar aqui para ver. FECA. Opa, peraí. Documentário FECA. Me ouvindo aí? Tô. Tá, peraí. Documentário FECA, o filme. 1h16. É um vídeo bem legal. Para conhecer um pouco mais, tem depoimento de artistas. E seria muito legal. Foi bom você lembrar de falar disso. Eu vou colocar o link aqui no comentário. Se alguém quiser assistir, é só entrar lá. Faz um favor. Pessoas de bandas que tocaram
né? Tipo For Drive, tipo não sei o quê. Cada banda, se puder entrar em contato, porque eu quero arrumar material até futuramente, não sei se vai ser possível, pôr tudo isso num livro, as histórias. Sim. Faça logo, que eu quero ler. Para ficar por aí. Ô, Vamos que vamos. Geraldo, muito obrigado. Fica com Deus, se cuida. Um abraço para todo mundo da sua família. E a gente se vê por aí. Vamos ver o que a gente consegue fazer nesse FECA 36 aí esse ano. Um abraço a todos. Obrigado. Fiquem com Valeu, Deus. moçada. Tchau, Valeu. tchau. Tchau.